A cimeira do G7 termina nesta quarta-feira em Evian, França, com os líderes das principais economias industrializadas a procurarem consensos sobre os desafios globais mais urgentes, desde a guerra na Ucrânia até às tensões no Médio Oriente, o comércio internacional e o papel da África na economia mundial. O encontro ficou ainda marcado pelas declarações do presidente norte-americano Donald Trump pelo apoio renovado à Ucrânia e pelo apelo do presidente queniano William Ruto a uma nova parceria entre a África e as economias mais desenvolvidas. Para analisar os principais resultados e mensagens políticas que emergem desta cimeira, conversamos com o Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Crispim. Bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e é sempre um prazer cá estarmos para fazermos esse exercício acadêmico. Sim, doutora. Agora que a cimeira chega ao fim, quais considera serem os principais resultados alcançados pelos líderes do G7? E antes de mais, importa frisar que o atual contexto geopolítico passa por um momento de redefinição de interesses por parte das grandes potências. Dali que, na medida em que cada grande potência vai tentar procurar conquistar ou reafirmar as suas zonas de influência, vamos assistindo o despoletar de vários conflitos um pouco por todo o globo. E, fruto dos interesses que cada ator persegue a nível do próprio sistema internacional, isso faz com que muitos das grandes superpotências vão efetivamente financiando alguns conflitos para efetivamente continuar a retirar alguns dividendos para o desenvolvimento das suas economias e indústrias. Portanto, a cimeira do G7, que é um conjunto, na verdade, das 7 maiores economias a nível do mundo, que decorreu a nível da França, sob o auspício do presidente francês Emmanuel Macron, visa efetivamente olhar para um conjunto de situações que apoquentam o mundo no geral. Aqui nós podemos elencar uma delas, que é, sobretudo, a proteção dos menores a nível das redes sociais, o financiamento aos países mais vulneráveis, bem como as duas guerras que têm vindo a assolar o mundo, tanto no leste da Europa, onde nós temos a Ucrânia, vezes a Rússia, e agora no Médio Oriente, onde nós temos esta pretensão por parte dos norte-americanos, bem como também de Israel, da invasão que tem vindo a perpetrar ao próprio Irão. Portanto, essa cimeira, no fundo, serviu para avaliar todas essas situações e chegar a um consenso sobre que medidas podem ser aplicáveis para minimizar os grandes efeitos que o mesmo tem vindo a causar, como nós sabemos que, a nível das próprias relações internacionais, os Estados são interdependentes, ou seja, uma ação que decorre fora do seu habitat pode ter impacto no seu país fruto desta interdependência que existe entre si a nível do próprio sistema internacional. Sim, a declaração conjunta de apoio à Ucrânia representa uma maior unidade entre os membros do G7 relativamente ao conflito com a Rússia? Bem, a declaração vale o que vale, porque eu pessoalmente tenho estado a defender, e aliás fiz referência disso no meu segundo livro, que fala efetivamente da resolução de conflitos. Tenho estado a defender que resolver um conflito não é uma tarefa fácil, porque de início exige com que o mediador seja aceitável entre as partes beligerantes, e não obstante ser aceito, o mediador também é daqueles que não têm um poder impositivo, ou seja, não está ali para impor a sua vontade às partes em conflito, mas está ali para conciliar, para que estes consigam chegar a um consenso mutuamente aceitável entre as partes. E o conflito russo-ucraniano, pese embora a própria Ucrânia ter sido iludido a entrar a esse conflito pelos próprios americanos, e fruto disso acabou exatamente acorralado e meio volta vai efetivamente aclamando para que haja intervenção para o fim do mesmo conflito. E essa declaração conjunta feita à margem desta cimeira
é no sentido de, mais uma vez, as grandes potências em causa mostrarem que estão efetivamente atentos a tudo aquilo que vai ocorrendo a nível desse conflito e que estão preocupados em encontrar alguma solução para que esse conflito seja solucionado o mais breve possível. Mas, tal como fiz referência na minha narrativa anterior, Zelensky foi efetivamente usado a esse conflito e não soube acompanhar a dinâmica do poder global e entender quais eram as reais intenções do apoio que recebia dos norte-americanos. E hoje, efetivamente, já num beco sem saída, vai aceitando muitas das vezes migalhas e humilhações para que efetivamente esse conflito chegue o mais breve possível no fim, porque vai devastando cada vez mais a própria Ucrânia e infelizmente vai dizimando vidas humanas que são efetivamente o garante para o desenvolvimento do país em causa. Sim, sim, o acordo preliminar, desculpa, entre os Estados Unidos e o Irão dominou parte das discussões. Que desafios persistem para que este entendimento se transforme num acordo duradouro? Esse acordo também traz consigo algumas fissuras, porque ao negociar-se um termo que visa efetivamente o alcance da paz, deve-se envolver todos os elementos prominentes do conflito. E Estados Unidos, fruto exatamente da presidência de Donald Trump, tem vindo a tomar medidas muitas vezes de forma abrupta, sem olhar para as outras partes. Estou aqui a falar efetivamente de Israel, que não foi tido nem achado nesse acordo. Daí que, mesmo após a rubricação do referido acordo, Israel disse e garantiu que iria continuar com os ataques porque não concordava efetivamente os termos para os quais o mesmo acordo foi rubricado. Então, eu penso que é um acordo muito frágil que poderá, meio em volta, fazer com que as partes envolvidas voltem às próprias hostilidades. Agora esperamos que Donald Trump, a seu jeito, faça com que efetivamente esse acordo tenha alguma pujança e que se reabra o próprio Estreito de Hormuz. Como nós sabemos, é por esta via onde passam mais de 20% do petróleo que é consumido a nível do mundo, bem como também do próprio gás natural. Portanto, o fechar desta via, deste estreito, faz com que os países tenham graves consequências, sobretudo aqueles que são dependentes, sobretudo, desta única commodity que é o próprio petróleo e também do próprio gás natural, que vai se escasseando em algumas latitudes do mundo, fruto desse conflito que tem vindo também a desestabilizar as próprias relações a nível do globo. Sim, sim. E o presidente do Quênia, William Ruto, aproveitou o fórum para defender uma relação mais equilibrada entre a África e as grandes potências. Que leitura faz desta intervenção? Bem, a relação entre a África e as grandes potências sempre foi subestimada por uma questão muito simples. Nós, africanos, dependemos muito do Ocidente, consumimos muito do Ocidente. Mesmo após o alcance das nossas independências, e se olharmos para a década de 60, 61, onde grande parte dos estados começou a alcançar as suas independências, de lá para cá, mesmo após esse período de nos dissociarmos do colonizador, mas continuamos dependentes de quem nos colonizou. Isso faz com que as relações nunca estejam no mesmo nível de paridade. Por quê? Porque mesmo tendo vários recursos naturais nos nossos solos e subsolos, ainda assim não conseguimos criar condições de desenvolvimento que nos permitisse criar indústrias de extração dos próprios recursos, bem como também da transformação deles. Isso efetivamente nos coloca em pé de desvantagem face às próprias grandes potências. Agora, nós como africanos é que efetivamente devemos continuar
a empreender sinergias no sentido de que no futuro não muito longínquo possamos estar no mesmo nível de paridade com as grandes potências, e para que isso aconteça depende efetivamente da vontade política de muitos líderes africanos que vão dirigindo os seus países. Já dizia Kwame Nkrumah na sua obra Africa Must Be United, lançada efetivamente em 1961, que a África tem tudo para se tornar num continente moderno, poderoso e industrializado. Os recursos necessários, o que falta é exatamente aquilo que eu fiz referência, a vontade política de muitos líderes políticos que vão efetivamente, ao invés de colocar o interesse coletivo em primeiro lugar, acabam colocando o interesse particular de antemão, esquecendo-se efetivamente daquilo que Thomas Hobbes chama de contrato social, ou seja, o Estado só é Estado porque a população delegou parte do seu poder a ele para que este agisse mediante os anseios de quem o elegeu. E quando assim não acontece, o resultado é exatamente este: é cada vez mais sermos minimizados nas relações entre as grandes potências, porque meia volta vamos a essas grandes potências emprestar divisas, vamos a essas grandes potências comercializar a preços de banana os nossos recursos. Quando assim acontece, é difícil estarmos no mesmo nível de paridade face àquele que nos dá migalha e vai nos ajudando a solucionar problemas basilares que são da nossa competência. Muitíssimo obrigada, Dr. Crispim, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado, igualmente. E estas foram as análises do Dr. Crispim Senga, especialista em relações internacionais, falando hoje a partir de Luanda, Angola. Fica-se aqui com o Jacob Tivani com as notícias do desporto.